Oi, gente, eu sou o Pedro e estamos aqui para mais um vídeo do Piolho. Hoje a gente vai falar um pouquinho das leituras e mais umas coisinhas que eu concluí nesse primeiro semestre de 2024. Bom, como que esse vídeo vai funcionar? Eu dividi ele em basicamente 6 partes, né, correspondentes a cada um dos meses, porque é assim mesmo que eu me separo as minhas leituras. Eu não sou muito organizado, eu não consigo seguir metas exatamente, mas eu basicamente sempre decido, esse mês eu vou ler esse livro aqui. Normalmente separo um grande livro por mês, e aí pelo menos um livro menor ou algumas outras coisas que eu vou seguindo, né? Tem também o Clube do Página que eu participo. Esse ano eu participei de todas as LCs até o momento, então vai ter, né, aí 6, na verdade 5 livros, mas vamos lá. Janeiro, primeiro mês do ano, e que jeito melhor de começar se não com a Epopeia de Gilgamesh. Basicamente, né, o primeiro livro aí que a gente tem registro. Já faz algum tempo que eu li, né, porque eu li em janeiro, mas assim, é um livro que eu tenho pensado nele constantemente desde então. Meus pensamentos são como a gente ainda está contando essa mesma história, basicamente de novo e de novo. E, né, essa aqui é uma versão do texto em Akkadian, que é, né, a versão do texto sumério, enfim. É um pouquinho complicado, o tradutor, né, ele explica aqui super bem nas primeiras 40 páginas desse livro. Essa edição é maravilhosa, super recomendo. Acho que é a única, não sei se tem outras. Mas assim, né, ele é um texto todo fragmentado, então o livro, basicamente a maior parte do livro, na verdade, são notas comentando, né, sobre os textos, sobre o que é perdido, enfim. Também, né, sobre o processo de tradução é muito, muito, muito interessante. Não vou me estender tanto assim, né, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco, né, tem vários livros pra gente conversar ainda, mas vou ler aqui um trechinho dele. Ele que o abismo viu, o fundamento da terra. Seus caminhos conheceu, ele sabe em tudo. Gilgamesh que o abismo viu, o fundamento da terra. Seus caminhos conheceu, ele sabe em tudo. Explorou de todos os tronos, de todo saber, tudo aprendeu. O que é secreto ele viu, e o coberto descobriu. Trouxe isto e ensinou, o que antes do dilúvio era. Esse trecho foi basicamente o que me fez comprar esse livro. Eu sempre falei, não é porque é a primeira história que ela vai ser interessante necessariamente, mas quando eu vi que esse era o começo, eu falei, tá bom, eu estou interessado. O que ele viu, né? E esse livro é totalmente interessante, né? Esse é composto aqui de 12 tabuinhas. E a última tabuinha não exatamente entra dentro das outras, é um negócio meio complexo, assim, é bem legal, recomendo. E meu segundo livro, Janeiro, e que se estendeu também, mini spoiler aí por basicamente fevereiro inteiro, foi A Eneida, de Virgílio. Eu tenho ela na edição aqui da Penguin Clothbound, né, que são em tecido, tá inclusive super gasta. É, fiquei bem decepcionado, paguei um pouquinho caro nela, mas Eneida, né, um dos grandes livros aí nossos da literatura ocidental. É tudo isso? É uma ótima pergunta a se fazer. Acho né, assim, comparado, eu amo Odisseia, sou apaixonado pela Odisseia, por exemplo. E a Ilíada ela é comumente descrita como tendo a sua primeira metade baseada na Odisseia e a segunda metade baseada na Ilíada. Assim, com certeza a primeira metade é definitivamente a melhor, né? De toda a parte ali que envolve a Dido, maravilhosa Dido, e o começo com o pai do Enéas, enfim. É a melhor parte do livro, definitivamente, né? Tem toda essa história que o Virgílio realmente não tinha exatamente terminado. E assim, até certo ponto eu acho que dá pra ver isso assim no livro, mas eu gosto muito do desfecho dele, acho sensacional. Algumas das cenas finais ali que vão ter bem no finalzinho do livro. Enfim, né, não tem erro em conhecer essas obras, né? Não é como se fosse um tempo desperdiçado, nem mesmo que, não foi a leitura que eu mais gostei do mundo, mas assim, a linguagem desse, eu li nessa tradução aqui da Penguin, né, ela é em inglês, e ela é em prosa também. Eu não sabia disso quando eu comprei, senão eu provavelmente não teria comprado, mas mesmo assim não me arrependo um segundo, porque a prosa disso aqui é perfeita. Eu vou ler um trechinho aqui pra vocês, eu vou colocar também a tradução, não sei se eu vou ler em inglês, minha pronúncia não é das melhores, mas vamos lá. It was the time and rest, the most grateful gift of the gods, was first beginning to keep over suffering mortals, when Hector suddenly appeared before my eyes in my sleep, full of sorrow and streaming with tears. He looked as he did when he had been dragged behind the chariot, black with dust and caked with blood, his feet swollen where they had been pierced for the leather tongues. What a sight he was! How changed from the Hector who had thrown Trojan fire onto the ships of the Greeks or come back clad in the spoils of Achilles. His beard was filthy, his hair matted with blood, and he had on his body all the wounds he had received around the walls of his native city. In my dream I spoke to him first, forcing out my words, and I too was weeping and full of sorrow. O light of Troy, best hope and trust of all Trojans! What has kept you so long from us? Long have we waited for you, Hector. From what shores have you come? With what eyes do we look upon you in your weariness after the death of so many of your countrymen, after all the sufferings of your people in your city?
What has so shamelessly disfigured the face that was once so serene? What wounds are these I see? There was no reply. He paid no heed to my futile questions, but heaved a great groan from the depths of his heart and said, You must escape, son of the goddess. You must save yourself from these flames. The enemy is master of the walls, and Troy is falling from her highest pinnacle. Eu não sei explicar. Esse livro, nossa, como eu falei, agora passando para fevereiro, mas ele tomou muito no tempo porque você vai lendo, né? E ele nem é tão longo assim, né? Pelo menos nessa edição aqui ela é curtinha, né? Até por ela ser em prosa, né? Não tem todo o espaçamento dos versos. Mas, assim, definitivamente ponto alto a linguagem. Esse é um dos 2 livros que eu vou comentar hoje que, assim, eu definitivamente quero ler outras traduções. Né? Obviamente não vou ler o original, provavelmente em nenhum momento da minha vida, mas a linguagem poética é com certeza a melhor coisa que tem aqui na Eneida. Essa edição eu gostei dela, e né, como eu falei, isso aqui me decepcionou bastante. Mas a edição em si é muito boa, a tradução eu amei, né? Não conheço outras traduções, mas pelo que eu vi, né, comentando com o pessoal do grupo, enfim, eu gostei bastante. Fevereiro foi um mês um pouquinho diferente, porque como eu falei pra vocês, eu tinha a leitura super atrasada da Eneida, que tomou bastante tempo, mas também foi um mês que eu tirei férias do trabalho, então eu fiz bastante coisa, joguei vários jogos, joguei umas 30, 40 horas, não sei, de Death Stranding, que foi um tempo maravilhoso, Kojimbo My Beloved. O jogo eu ainda não terminei porque, né, não tirei férias de novo. Provavelmente quando eu tirar férias de novo, vou pegar pra jogar mesmo, porque é um jogo que, né, pelo menos pra mim eu gosto de jogar ele bem diretão, né? Eu basicamente acordava e ficava jogando, enfim, maravilhoso. Eu vi muito filme também, vi tipo uns 15 filmes, tá aí na tela. Não vejo tantos filmes, tô vendo mais filme basicamente desde o ano passado, eu tô meio que me dedicando a ver um pouquinho mais de filme. Mas normalmente não vejo tanto, não é porque eu tava de férias também, né? Eu vi muita coisa. Mas o outro livro que eu li em fevereiro foi um livro basicamente que eu não tava planejado, não. Eu vi o lançamento da Dark Side, que eu, né, como eu falei no vídeo de House of Leaves, eu não acompanho exatamente a Dark Side. Mas, né, desde que eles decidiram lançar House of Leaves, eu fico meio de olho assim, né? Porque, né, eles decidiram publicar House of Leaves. E o segundo livro que eu li em fevereiro foi Pedacinhos, do Shintaro Kago. Não é um livro que eu tava esperando. Foi basicamente, eu vi ali o lançamento e falei, nossa, parece interessante, né? Metade do motivo talvez tenha sido a capa, as cores, enfim, é uma edição bem bonita. Mas o que tem aqui dentro? Tem a história Pedacinhos, que é basicamente algumas divisões da história dos mangás, com a história de verdade. E depois tem algumas short stories assim. O destaque com certeza é Pedacinhos, né? Inclusive é o que leva o título aqui. E é uma história que, assim, a princípio você fica meio... Não é... É meio qualquer coisa. Depois ela faz umas interessantes, um pouquinho cheesy, talvez, mas é legal. Eu acho que super vale, assim, a experiência. E pelo menos uma das short stories eu gostei bastante. As outras eu nem lembro agora, né? Como eu li em fevereiro, não lembro muita coisa. Mas uma delas eu lembro, assim, claramente. Eu gostei bastante. Gostei bastante da arte. Não vou mostrar no vídeo, acho meio perigoso tentar mostrar alguma coisa daqui. Mas gostei, valeu muito a experiência. Gostei bastante. Comprei também o Anamorphose, que eles lançaram, a Dark Side lançou recentemente. Mas ainda não li, né? Provavelmente fica aí na leitura de julho, agosto, enfim, algum desses meses. E quando eu ler, eu falo no futuro, né? Que é do mesmo autor. Mas isso foi o que se falou em fevereiro. Então, fevereiro foi um mês muito marcado, justamente por esses fatos que eu falei. Bom, indo agora para março. Março foi um mês um pouco mais normal, né? Que basicamente definiu o padrão do que seriam os próximos meses, inclusive. Os livros são todos aqui atrás de mim. Mas, vamos lá. O primeiro livro de março, que com certeza não podia faltar nessa lista, é claro, foi House of Leaves. Na verdade, né, foi a tradução de House of Leaves que finalmente chegou aqui no Brasil. Eu tô com a minha edição em inglês aqui porque a minha em português está emprestada para um amigo no momento. Mas, né, eu li ali o comecinho, então não conto como uma leitura, só uma desculpa para falar desse livro mesmo, né, meu livro favorito, possivelmente, que foi ali, né, todo o processo de ler os capítulos da tradução, ver alguns trechos para fazer o vídeo, né, também, que foi o que me fez decidir continuar com o canal. E, né, também depois eu fiz o vídeo de Adam Zedem, então eu li várias coisas aqui, então, assim, eu não conto ele como livro relido, porque eu realmente não reli tudo. Esse é um livro que eu basicamente estou sempre relendo, porque eu estou sempre conversando com pessoas sobre, então eu sempre volto, mas não podia faltar aqui na lista. O próximo livro que eu também li, e curiosamente também é o lançamento da Darkside, assim, talvez estou falando bastante de Darkside, não é uma editora que eu realmente acompanho, assim, mas acabou de coincidir, especialmente por causa do lançamento de House of Leaves, enfim. Mas O Grande Deus Pan. Esse livro é complicado, não gostei. Provavelmente é o livro que eu menos gostei dos que estão aqui. Definitivamente é o que eu menos gostei. Eu achei ele fraquinho, e a linguagem não é nada demais. Mas assim, é interessante? É interessante. Essa edição é boa? É muito boa. Porque ela é bonita? Não. Por quê? Tem basicamente 2 motivos que eu gostei, que eu acho que valeu a experiência. Primeiro, a história é relativamente curta, então mesmo que você não goste dela, que foi o meu caso, é de boa de ler. Mas o que eu tava falando da edição. Aqui dentro tem algumas artes muito boas que eu
também acho que eu não posso mostrar no vídeo, tem umas coisas meio complicadas de mostrar pro YouTube. Mas porque depois das histórias, aqui vai ter um compilado, eu acho que isso é só dessa edição. Pela natureza dos comentários, eu acho que é só dessa edição. Mas de basicamente todas as histórias que tem esse mesmo símbolo do Pan. De né, o deus de tudo, basicamente, enfim, o deus das florestas. Depende da sua interpretação, mas vai trazer, por exemplo, aqui o Labirinto do Fauno do Del Toro e inúmeras outras histórias e mitos que, né, tem essa figura simbólica. E isso é fascinante, especialmente depois da história, o que deixa a história mais fraca, talvez, porque a história realmente não tem um símbolo tão pesado, né? Ela não usa. Ela tem um nome, né, que carrega esse símbolo, e realmente ali os doutores que vão estar realmente fazendo ali os procedimentos, tem ali a questão de fazer as pessoas verem o Deus, mas eu não sinto que a história usa bem esse tema, né? Tem a mulher lá da casa, enfim, mas assim, eu não vou nem comentar porque não tem muito o que comentar, eu achei realmente fraco, mas assim, valeu a experiência, mas assim, como eu falei, especialmente por causa da segunda parte do livro, que vai trazer um compilado de basicamente vários mitos e histórias que tem essa mesma figura e isso tornou muito interessante. Quem sabe na releitura eu acho mais interessante, mas assim, de primeira não desceu muito não. Agora, o livro que eu realmente escolhi para março, né? Então, não é como eu disse no começo, eu normalmente escolho um livro para cada mês. Então, em janeiro eu escolhi Gilgamesh, em fevereiro teve que sair nele, porque eu estava realmente atrasado, não ia conseguir ler nenhum outro livro. Para março, o livro que eu escolhi foi Se um Viajante numa Noite de Inverno, do Ítalo Calvino. Maravilhoso, perfeito. Esse livro tá, tem uns defeitos, mas não tem defeitos nenhum. Esse livro é maravilhoso. O Calvino, eu só tinha lido Cidades Invisíveis antes, que é o livro dele. E é possivelmente o livro que mais cresceu em mim, desde que eu li ele assim até agora. É o livro que volta e meia eu tô sempre pensando nele, nos símbolos que ele carrega, o jeito que ele trata a linguagem, o jeito que ele trata histórias como uma forma. E esse livro não é diferente, não. Então, o que é esse livro? Nele, né, nós temos o leitor como protagonista, o que meio que é você. Antes de ler, eu até falei num dos meus vídeos, você é o protagonista, né, que eu sou o protagonista, mas é meio que um leitor personagem. E, enfim, ele vai desenvolvendo a história de um viajante numa rede que vai se emaranhando, com outras e outras histórias e traduções e um falso tradutor. E é muito doido, é muito doido. Eu amei esse livro. Como eu falei, sem muitos detalhes, mas vou ler aqui um trechinho. Não está cansado de ler? E você responde: só mais um instante. Estou quase acabando Se um Viajante numa Noite de Inverno, de Ítalo Calvino. Esse livro é muito bom. Se você gosta de livros assim, você está lendo livro, então você provavelmente gosta de livros. Mas assim, eu acho que todo mundo deveria ler esse livro. Uma pessoa assim, interessada em realmente no porquê a gente ama livros. Tem aqui várias figuras que o Calvino vai trazer, então, de um escritor observando outro escritor escrevendo e escreveu o que aquele escritor realmente gostaria de estar escrevendo, então o que ele imagina que, ou por exemplo, quando um escritor observa um leitor e ele fica imaginando o que aquele leitor gosta de ler e é isso que ele escreve. Tem várias imagens nesse livro aqui que são muito evocativas, assim, é maravilhoso, é perfeito esse livro. Eu amei muito esse livro. Foi com certeza uma das, acho que foi a segunda melhor leitura, porque a melhor li uma coisa boa aí que vai estar chegando em algum momento aí. Mas, vamos lá. Fechando março, o livro que foi a leitura conjunta do Página, e um livro que vai se estender por alguns meses aí, foi A Divina Comédia de Dante. Esse é um livro que, assim, inicialmente eu não planejava ler ele tão cedo, eu planejava ler ele daqui a alguns bons anos, quando eu me sentisse pronto. Mas aí as meninas do Página vieram com essa ideia de ler o Inferno e falei, tá bom, vamos, por que não? Assim, recomendo essa tradução? Ela é muito linda, recomendo? Provavelmente não, é muito difícil. O livro aqui, com certeza, é naturalmente difícil, mas a tradução aqui deixou tudo provavelmente umas 15 vezes mais difícil do que deveria ser. O que é maravilhoso dessa edição é que, primeiro, ela é muito bonita e muito boa de ler. Eu, pelo menos, gostei bastante. Ela tem um tamanho bem gostosinho de segurar. Mas, basicamente, metade da edição são notas. Então, assim, o livro Paraíso acaba aqui e todas aqui são notas, né? Desde o Inferno, Purgatório e Paraíso, por canto, por verso. É bem comum de você estar lendo, e inclusive isso às vezes pode incomodar um pouco, de a cada verso ter uma nota. Então você lê um verso, vai lá, lê uma nota, lê um verso, lê uma nota, lê um verso, lê uma nota. E né, tem toda essa parte de ficar virando, e enfim. Mas assim, sem as notas eu acho bem compreensível essa tradução e o texto em si é, Dante, é bem difícil mesmo assim. Mas vamos lá, coisas boas sobre a Divina Comédia. Praticamente todo o resto, esse é um livro riquíssimo, foi maravilhoso, assim, tá lendo ele, ver as imagens, ver todas as coisas que o Dante traz, e isso escrevendo lá em 1300. Ele traz tanta coisa muito impressionante, né? O destaque aqui, né, tô falando especificamente de março, eu vou falar esse livro mais duas vezes, né? Porque eu concluí a Divina Comédia inteira nesse semestre. Mas no Inferno, acho que, né, principalmente o destaque, e por ele ser mais famoso também, possivelmente por causa disso, é por causa das imagens que o Dante evoca, né? E também a criatividade, né, de todos os círculos, enfim. Porque assim, se você pensa que você vai ler isso aqui e ficar, uau, os círculos, enfim,
Isso provavelmente é muito mais fácil de você só ler um trechinho explicando os círculos, porque aqui é tudo meio obscuro, tipo, muitas pessoas que aparecem, muitas do Dante dá nome, mas tipo, tem pessoas que aparecem, especialmente no Paraíso, isso acontece muito, que o Dante não dá nome, ele só vai falar alguma coisa com alguma coisa. Ah, chegou tal pessoa, sei lá o quê. E aí você tem que ver nas notas que essa pessoa na verdade é tal pessoa, sei lá o quê. É um pouquinho complicado. Mas focando aqui no Inferno, porque foi realmente o que eu li em março, né? Eu concluí a Divina Comédia pro semestre inteiro. Mas o forte do Inferno, com certeza, são as imagens e todo o conceito, né, dos pecados em si. Então, os luxuriosos que ficam voando de um lado pro outro e todos os outros lá. Aquele é muito louco também, que os papas ficam um atrás do outro. Enfim, né, isso vai ser mencionado depois. Muitos personagens aqui do Inferno também vão voltar em outros atos, não necessariamente eles voltarem, mas falando aqui do Inferno, de novo, isso não é uma resenha exatamente, eu quero só fazer o vídeo mais rápido, se fosse resenha, eu realmente faria a resenha individual de cada um, mas eu não sou bom nisso, então só falando aqui rapidinho da minha experiência, o Inferno Forte com certeza são as imagens, né? Tem a figura do Gerião, que é uma cena muito louca, eu não sabia que existia, porque as pessoas não falam mais disso? Mas que basicamente o Dante e o Virgílio sobem num bicho e saem por aí. É muito doido. E todas as imagens repetidas muitas vezes de como o inferno está destruído por causa de quando Jesus morreu. Enfim, é muito, muito doido, mas eu vou falar disso mais nos próximos meses. Indo agora para abril, abril foi um mês de algumas surpresas, e a primeira delas, uma surpresa maravilhosa, foi esse piquitico aqui, O Apanhador no Campo de Seteio, né? The Catcher in the Rye, do Salinger. Esse foi o livro da leitura do Página desse mês, e, nossa, eu basicamente li esse livro em 2 sentadas, né? Eu tinha metas diárias, mas enfim, eu fui pulando as metas e só sentei e li metade do livro, sentei e li a outra metade. Esse livro é super rápido de ler, super recomendo para qualquer pessoa que tenha o mínimo interesse e nunca conheceu esse livro. Esse livro tem uma fama muito estranha na internet, não sei porquê, as pessoas são completamente malucas de odiar esse livro. Ele tem provavelmente um dos melhores protagonistas de qualquer livro, inclusive vários paralelos com o Inferno, né, nessa viagem do Holden que ele vai fazer aqui desse livro. Como eu falei, isso não é uma resenha, não vou falar muito aqui da história, mas né, a gente tem o Holden, esse adolescente, tem um lugar para ir, descontente com a sociedade, enfim, e isso, né, ouvindo isso aí, você vai falar, nossa, provavelmente, o que esse livro tem para falar? Mas acho que esse livro é possivelmente, assim, o ápice desse tipo de narrativa, né? Porque essa narrativa a gente já contou ela muitas e muitas vezes em livros, filmes e todo lugar de um adolescente perdido na sociedade, mas essa aqui é provavelmente, assim, se eu tivesse que escolher uma para preservar no mundo, seria essa aqui. Ela representa tudo de bom que tem em contar essa história. E é uma história que merece ser contada e merece ser ouvida com certeza. Recomendo muito a leitura. Depois, não necessariamente um livro, mas uma coisa que eu li foram uma releitura, né, das teleplays de House of Leaves. E em abril eu fiz o vídeo, né, aqui pro canal das teleplays e, né, obviamente, fui reler elas, né, e maravilhosas, né, não tem nem como comentar. Tem curiosidade? Vídeo. Em abril também estava querendo ler alguns contos, então eu peguei Lídia para ler. Eu li Seminário dos Ratos, né? Eu tinha lido previamente Antes do Barry Verde e o romance né, dela, Ciranda de Pedra. Né, e seguindo aí a ordemzinha, né, pelo menos dessa edição aqui, fui para Seminário dos Ratos. E muito, muito bom. Gostei muito do Seminário dos Ratos. Tem vários contos muito bons. O primeiro, se eu não me engano, que é As Formigas, gostei bastante. Tudo que envolve animais, né? Todos envolvem animais, falando de Lídia. Mas que tem os animais como um tema mais central. Por exemplo, Tigrela, eu gostei muito, muito. Nossa, maravilhoso. Se eu tivesse escolher dois, assim, são os que eu mais lembro agora, depois de alguns meses, são esses dois. Eu gostei bastante. Mas vindo pro livro principal de abril que eu escolhi para ler, foi Metamorfoses do Ovídio, né? Então, em janeiro foi Gilgamesh, em fevereiro foi Eneida, em março, Se um Viajante do Calvino, e para abril quis continuar nos antigões e fui pra Metamorfose. Esse livro me pegou muito surpresa, eu comprei essa edição aqui que saiu, acho que no final do ano passado pela Penguin. A tradução parecia interessante, a capa eu achei muito interessante também, né? Essa pedra, enfim, né, que pode mudar ou não, né? Ela parece bem mutável. Mas enfim, o que dizer de Metamorfoses que ainda não tenha sido dito? Não foi um livro tão fácil de ler, por ele ser um compêndio, basicamente, de vários mitos, né, contados pela perspectiva latina. Ele é um pouquinho difícil aqui, vai ter 1 milhão de personagens que você vai provavelmente ser mais ou menos familiar com ali mais ou menos metade, dependendo do seu conhecimento. Eu era familiar ali com talvez um quarto deles, mas mesmo que você previamente já não tenha alguma ideia, eles são muito bem apresentados e tem algumas histórias aqui. Aqui vão ter várias histórias famosas, como por exemplo de Narciso com a Eco, ou de Teseu o Minotauro, vai ter também toda uma sessão sobre a Guerra de Troia mais pro final do livro. E também, acho que o mais interessante dele é o começo e o final, né, que é diferente, né, de só um compilado de mitos, que o começo vai ter ali contando sobre basicamente a criação do mundo da perspectiva de Jove, de Júpiter, né, Zeus. Então vai contar ali sobre as eras da prata, a era do bronze, era de ouro, todos esses tempos. E no final tem umas lições de Pitágoras, é muito doido.
E o meio é basicamente um grande compilado de mitos, né? Vai ter mitos como, por exemplo, da Aracne com a Atena, né? Que é aquela competição de tapeçarias. Tem muita coisa aqui. E foi muito interessante ler isso aqui junto com o Inferno, porque muito mito aqui é referenciado lá no Inferno, né? Então foi algo que até me ajudou um pouquinho aí na Divina Comédia, de quando eu li alguma coisinha da Dante, eu falava, eu vi isso aqui em algum lugar, onde foi mesmo? Aí eu li as notas da edição da Divina Comédia e tava lá, conforme Metamorfose do vídeo, capítulo 3, sei lá. Aí eu vi, é verdade, realmente, eu li isso aqui nas Metamorfoses. E assim, é um livro que quero reler em algum momento, até porque agora eu já tenho um pouco mais de familiaridade com os próprios mitos pelo próprio Metamorfoses. Então eu imagino que vai ser um pouco mais fácil, mas assim, foi um livro bem difícil. Eu quase não terminei a tempo. Lembro até que nos últimos dias do mês eu fui assim, eu basicamente só li isso aqui, não fiz mais nada pra tentar conseguir terminar ele a tempo. Tava quase esquecendo, mas também em abril eu li o Purgatório, né? Continuando a leitura do Inferno. O Purgatório. O Purgatório é bem interessante, ele é bem diferente do Inferno, o Paraíso também é mais diferente ainda. O Purgatório ele é bem técnico, então vão ter várias explicações do Dante sobre por que algumas coisas são de algum jeito. A parte que eu mais gostei do Purgatório de longe foi que, né, sempre que eles chegavam em mais algum nível da montanha do Purgatório, tinha lá representações dos pecados, né, para os pecadores meio que saberem o seu próprio exemplo, né? Eu falei que muitas coisas das metamorfoses são conversadas aqui, então, por exemplo, lá no Círculo da Luxúria, vão ter algumas estátuas de algumas pessoas que, né, venceram a luxúria ou passaram por momentos de luxúria, para as pessoas meio que saberem. Então, eu gosto muito desse símbolo de que é basicamente como a arte pode ajudar nós seres humanos a sermos pessoas melhores, ou enfim, o que você quer, como você quer interpretar isso. Né? Então, por exemplo, na questão do orgulho, por exemplo, pode ter uma estátua de um exemplo de uma pessoa que foi humilde. Eu não vou saber dar exemplos, eu não lembro muito bem agora certinho, mas eu lembro de uma parte, tinha coisa da Guerra de Troia, por exemplo, então assim, essas lições que a gente, como humanidade, segue contando e dando relevância, né, e ensinando gerações mais novas a lerem a Ilíada, a Odisseia, enfim. Eu acho muito interessante o jeito que o Dante traz isso aqui no Purgatório. Eu acho simbolicamente perfeito. Muito, muito interessante. Passando para maio, vou abrir aqui com a Divina Comédia, porque na verdade eu não li muito. Eu comecei a ler o Paraíso, mas me deu uma fadiga extrema do estilo do Dante. Eu não tava aguentando mais ouvir a voz dele explicando de por que sei lá o que no Paraíso é de tal jeito. Aí eu falei, pera, eu li acho que uns 3, 4 cantos e deixei de lado para outras coisas, porque senão eu ia jogar esse livro pela minha janela. Assim, eu falo brincando, mas o Purgatório e o Paraíso são muito mais difíceis que o Inferno. Todos eles são relativamente bem difíceis, como eu falei no Inferno, pelo menos na minha opinião. Especialmente nessa tradução aqui. É um livro que eu, inclusive, como eu falei antes, quero ler outras traduções, mas não tava dando mais. Mas a história vai ter um final feliz, em junho eu vou terminar o Paraíso, mas aqui não tava dando não. Aí eu parei com o Paraíso, depois de ler uns 3, 4 cantos e fui ler outra coisa. E essa coisa foi nada mais nada menos do que um Tolkienzinho do bom. Acabei não lendo tudo do Contos Inacabados. Esse livro é um livro que eu comecei ele, acho que em setembro do ano passado. Aí eu li, né? Porque esse livro basicamente são vários contos de histórias da Terra-média e versões de histórias que tem outros livros e algumas inéditas aqui nesse aqui. E eu tinha lido as coisas da Primeira Era, né? Que aqui vai ter uma versão da história da queda de Gondolin e da história do Túrin. E aí eu fui ler as coisas da Segunda Era. Então o que eu fiz? Eu comecei a ler aqui e eu fui reler um monte de coisa. Eu fui no Senhor dos Anéis, ler os escritos que a gente tem lá da Segunda Era, então lá tem muitas coisas, né, sobre alguns dos reis, enfim. Fui reler também o Silmarillion, que é um dos livros que eu mais amo de todos. Amo o Silmarillion, sou apaixonado pelo Silmarillion. E fui ler, né, lá o Akalabeth e as coisas de Númenor que tinha lá. E aí eu li as coisas da Segunda Era aqui, eu li só o comecinho, na verdade. Como eu falei, eu tava numa certa fadiga do Dante, por isso que eu corri pra Tolkien, que é um lugar mais familiar pra mim e que eu gosto muito. E aí eu fui ler isso no Senhor dos Anéis, fui ler no Silmarillion, né, relendo. E aqui eu li a primeira parte, que é uma descrição da Ilha de Númenor. Gostei bastante, né? Ele traz uma. Pensando, né, por esse título, uma descrição da Ilha de Númenor. Você pensa que vai ser uma. Tinha uma árvore e tal lá. Mas é extremo muito. É como sempre, é Tolkien. É muito mais interessante do que isso, assim. Eu quero muito continuar lendo isso aqui. Ainda não continuei, eu vou ver se ainda esse ano eu leio mais. Mas eu parei por aí e falei, tá, não é isso. O que eu vou ler esse mês? E aí eu decidi qual seria o grande livro de maio. E o grande livro de maio, depois dessa fadiga extrema de Dante e essa leve revisitada em Tolkien, foi o melhor livro que eu li esse ano. Acho difícil alguma coisa que eu ler daqui pra frente vai superar isso aqui, mas estamos falando de Moby Dick, ou A Baleia. Tem uma nota aqui nessa edição da Penguin, no comecinho, da pessoa que escreveu o prefácio, dela contando uma história de uma vez que ela ouviu um estudante ou algo assim, falando que esse aqui era o maior livro da literatura americana. Eu obviamente não sou nenhum expert em literatura ou algo assim, mas esse é um comentário que eu entendo perfeitamente depois de ler esse mini monstrinho de um pouco menos de 700 páginas. O que esse livro faz? Eu não sei como que um ser humano conseguiu fazer isso aqui. Eu me pergunto muito isso com Dante também.
O jeito que essa história é contada é algo muito similar com talvez Don Quixote, eu acho, pelo menos é um jeito que eu me sinto. Mas é algo que fundamenta o nosso jeito de contar histórias. Os, né, o muito chamados devaneios para falar de baleia, que as pessoas falam, eu não entendo porque as pessoas odeiam isso, é a parte mais interessante do livro. Sem isso, esse livro aqui seria só uma história normal de uns caras indo pescar. Esse livro grita os temas dele em todos os capítulos. É a todo momento você pensando no que esse livro quer dizer. Tem um trecho que eu lembro que me pegou muito de surpresa no meio do nada, eu não lembro que trecho que foi, mas ele fala: ah, sim, meros mortais, o dilúvio de Noé continua aqui, ele ainda cobre 2/3 do mundo. Então essa noção de que o nosso mar ainda é aquela força maligna do dilúvio que afetou Noé. E ele vai ter a todo momento, né, as figuras das baleias, e, enfim, tem uma parte toda sobre a brow, que basicamente seria a testa da baleia. Ele vai comentar como os órgãos não ficam lá, eles ficam lá e ele fala, né, I present this brow to you, né, e falando do próprio livro, como ele apresenta esse livro, essa coisa imponente diante de você e para você ler se você conseguir. Entrou facilmente nos meus favoritos e com certeza uma das maiores conquistas da humanidade escrevendo histórias. Eu amei Moby Dick. Maravilhoso. Era o que eu tava precisando depois de estar cansado de ler Dante, com certeza. Duvido muito que uma outra coisa que eu ler esse ano passe isso aqui, porque é muito, muito bom. Ah, e um breve comentário. Não achei tão difícil assim, não. A linguagem dele, não. Assim, eu tinha medo de ser muito difícil, só porque vai ter termos técnicos de baleiagem em inglês ainda, mas foi de boa. Eu achei tranquilo. Achei tranquilo. Só esse breve comentário aí. Se você quiser ler em inglês, a língua dele importa? Não muito. Acho que pode ler em português também. Mas gostei muito de ler em inglês. Foi uma boa leitura. Não, é definitivamente. É uma leitura. Ah, eu acho que eu prefiro em inglês. É, com certeza. Obviamente, não li o livro em português. Mas ele faz bastante coisa com linguagem, palavras, enfim. Talvez seja interessante. Se você tem, né, o conhecimento necessário, eu recomendaria muito ler em inglês. Gostei muito dessa edição da Penguin, inclusive. Tem alguns materiais aí que ajudam, é muito bom. Por último, em maio, um livro que eu comecei e não terminei, mas Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Esse livro eu comecei, se não me engano, depois de terminar o Moby Dick, porque eu não sabia muito o que fazer, eu ainda não tava afim de ver o Dante falando com a Beatrice, não tava afim de ir pro paraíso. Aí eu peguei esse livrinho aqui, né, ele é bem curtinho, pra ver sobre o que é. Então, a história, né, a gente tem esse diabo, né, esse demônio, enfim, tá escrevendo cartas para um aprendiz dele sobre como tentar um ser humano. São 30 e poucas cartas, e o que que esse Sirius vai fazer? Ele vai ter essa visão, né, desse ser maligno, tentando fazer coisas ruins para um ser humano se afastar de Deus. E ele, através disso, né, tenta ensinar lições de como evitar tentações, talvez. Então, por exemplo, se ele falar aqui, uma das fraquezas dos humanos é tal, ataque isso. Então, o leitor cristão ideal falaria, então eu devo tomar cuidado com isso. Eu achei ele, assim, pelo menos nos primeiros momentos que eu li aqui em maio, eu vou falar mais sobre ele em junho, mas achei bem fraco, tá? Assim, é umas coisas meio, tá bom, claro. Um pouco nível Divina Comédia, Divina Comédia também faz um pouco disso. Mas eu não sei, assim, tava bem certo no começo sobre esse livro aqui. Não entendi a fama dele. Achei os comentários supostamente do C.S. Lewis, né? Esse cara que é pra ser super inteligente e filosófico, achei umas coisas bem rasas. Mas depois teve uma surpresinha aí. E passando agora pra junho, o último mês do semestre, a primeira coisa que eu concluí foi Frankenstein da Mary Shelley. Como eu falei, eu tava um pouquinho decepcionado com o livro do C.S. Lewis e falei, tá, que eu posso ler. Eu peguei esse aqui, ele não é tão grande, né? E eu achei que a narrativa seria bem fácil. E realmente, assim, foi bem fácil. Esse é um livro, achei, né, ele não faz nada muito interessante com linguagem. E o formato dele é interessante. Mas ele é um livro muito fácil de se ler. Eu li isso aqui extremamente rápido. Acho que eu li isso aqui em uns 5 dias, talvez, e nem lendo muito. E eu considero que eu li bem devagar. Ele é um livro muito fácil e direto de se ler. Eu tava conversando agora um pouco sobre o Moby Dick, talvez ler em inglês. Esse aqui, realmente, assim, acho que não importa muito, não. Eu acho, não tem nada. Talvez ali as menções de Ratch, enfim. Pega um pouco mais no original da Mary Shelley. Inclusive, essa aqui é a edição de 1818, né? Não é o texto oficial de 1831. Essa edição aqui é muito interessante. Ela tem ali o prefácio da edição de 1831 nela. Tem algumas notas sobre todo esse processo, de o que é esse texto aqui, qual que é as diferenças do texto. E não aproveitei para conhecer essa versão, que provavelmente todo mundo conhece mais, a de 31. Não tem tanta diferença, não. Né? Eu dei uma boa pesquisada em quais eram as diferenças. É basicamente a mesma coisa, não muda quase nada. Mas fiquei muito feliz de ler essa aqui, recomendo bastante. Mas, né, Frankenstein, você provavelmente, se você ainda não leu Frankenstein, você não sabe nada sobre isso aqui. Tudo que você sabe da palavra Frankenstein, provavelmente não tem absolutamente nada a ver com a história que é aqui contada. Se você acha que você sabe o que é Frankenstein, você provavelmente não sabe. Aqui, né, o livro que foi eventualmente apelidado de O Prometeu Moderno, esse vai ser o principal foco. É um livro que me lembrou muito de Crime e Castigo.
Eu não sei, eu tentei pesquisar, não achei muita coisa se o Dostoiévski se inspirou, talvez por Frankenstein, né, se Dostoiévski teve acesso a Frankenstein, mas é uma narrativa que me lembrou muito Crime e Castigo, né? O Raskolnikov com o crime que ele cometeu e aqui, né, o Victor com a criação. Esse é um livro que vai ter como inspiração explícita Paraíso Perdido, do Milton, vai ser, né, tá inclusive citado aqui diretamente, dentro da narrativa, em um certo momento, o personagem vai ler Paraíso Perdido, e faz sentido, né, que melhor exemplo de criação que senão a criação da humanidade. E esse livro, né, como ele menciona a história de Prometeu, ele vai realmente lidar com esse tema. Eu fiz uma mini review no Scooby, não faço isso, mas para esse livro aqui eu tinha umas palavras dentro de mim que eu queria escrever, mas o que eu escrevi foi que esse livro segue tematicamente super relevante, né? Eu sinto que a gente ainda não sabe o que fazer com esse poder que a gente tem de dar vida para as coisas. Obviamente, narrativas que envolvem Prometeu, penso muito em Oppenheimer, do Nolan, que saiu ano passado, né, inspirado no livro American Prometheus, né, que também cita claramente o livro Prometeu, né, que tem toda essa ideia dele como criador. Qual que é o peso de você criar algo? E esse livro questiona muito isso. Acho muito boa a história. A história, né, a história em si, a história por si só, por história, é muito boa. Mas os temas dela realmente elevam muito ela. Semelhantemente a Moby Dick um pouquinho. Moby Dick eu acho muito mais forte. Mas aqui também tem esse peso temático muito, muito bom. Toda essa ideia de dar vida, o que significa criar, o que significa ser uma criatura, você se colocar nos pés da criatura. Nós somos criaturas. O que isso significa para nós, como a gente age perante nossos criadores, sejam, né, falando de uma figura divina ou falando de pais, enfim. É muito interessante, é uma leitura que eu recomendo bastante também. Outra leitura que eu vi em junho, também em inglês, foi Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Esse foi o livro do Clube do Página. E assim, de início, eu tava quase dropando esse livro aqui. Eu não tava indo muito pra frente, não tava entendendo muito. Tava extremamente difícil. Nossa, esse livro aqui eu achei bem difícil de... Não é difícil. Eu não quero dizer chato, porque eu gostei do livro. Mas ele é estranho. Eu não sei muito falar desse livro, mas li, terminei, muito bom. Outra coisa que eu também li em junho, um autor que eu não conhecia, um dos grandes autores aí que a gente tem, mas Edgar Allan Poe. Não li tudo, calma. Eu li um pouquinho, eu li dois poemas, eu acho, e duas histórias. Eu li The Raven, obviamente, não conhecia ainda. Eu li Annabel Lee, William Wilson e The System of Dr. Tar and Professor Feather, acho que é. Li essas quatro histórias. Por quê? Primeiro, eu comprei essa edição faz muitos meses já, eu acompanho ela na Amazon, ela é muito bonita, ela é da Canterbury Classics, eu tenho alguns livros deles. Eu acompanhava o preço dela na Amazon, acho que fazia uns 2 anos já, ela tava sempre tipo 200 e poucos reais. Aí do nada ela ficou por 60 reais e aí eu comprei, né? Essa maravilha aqui. Que contém, não é complete works, né? Porque a obra completa é um pouquinho complicada, mas tem a maior parte aqui, com certeza. E, né, além de querer conhecer Poe, eu tava meio no mood, né, pra isso, mas um autor que eu tô querendo conhecer muito, e que ele vai aparecer daqui a pouquinho, é Nabokov. E Nabokov, claro, com certeza tem muita coisa inspirada aqui por Poe. Aí eu pensei levemente na internet o que eu poderia ler que tem meio a ver, né? E os dois principais resultados são, com certeza, a Annabel Lee e o William Wilson com a figura de duplo. E são dois... Tudo que eu li eu amei, né? Eu falei, eu li The Raven, Annabel Lee, The System of Dr. Tar, Professor Feather e William Wilson. Eu provavelmente vou pegar ali outubro pra ler mais coisas de Poe, porque eu não sabia que era tão... Eu sabia que era tão bom, obviamente, é Poe. Mas me surpreendeu muito o estilo, especialmente, né, das coisas mais longas, né, e não os poemas. Os poemas também amei. A Annabel Lee tem um ritmo maravilhoso. Eu já peguei ele para ler umas 3, 4 vezes depois, só para ter aquele ritmo de novo na minha cabeça. É a mesma coisa com The Raven, mas uma coisa que me pegou muito de surpresa, de quão bom realmente é. William Wilson é muito bom. Gosto muito, gosto muito. E a história do Professor Feather e Dr. Tar também é muito boa. Quando você vai percebendo o que está acontecendo e, né, até realmente outros personagens perceberem o que está acontecendo e o próprio título da história. Eu gostei, muito bom, maravilhoso. Como eu falei, queria conhecer Nabokov, um livro que eu ainda não terminei. Tô terminando agora em julho, né? Hoje é dia 7. Hoje é dia 7, tô terminando, já avancei bastante. Mas o livro que eu comecei em junho, Lolita, do Nabokov. Eu tenho essa edição aqui, anotada, que tem algumas revisões do próprio Nabokov, até onde eu entendi, é uma edição bem completa, ela é basicamente feita para estudantes, e isso deixa ela uma edição muito difícil, eu me sinto muito burro lendo isso aqui. Nunca me senti tão burro na minha vida, mentira, eu me senti lendo Dante. Lendo Dante eu me senti muito burro. Mas vamos lá, o que dá pra falar desse livro aqui? Em junho eu li basicamente as primeiras 100 e poucas páginas,
que é a primeira parte do livro, né? O livro é dividido em, acho que 2 ou são 3? Acho que são 2 partes. E a primeira vai desde todo o começo até um certo evento importante que eu não vou falar aqui. Mas aí que depois vai ter a segunda parte, que é basicamente uma road trip, né? Mas vamos lá. Primeiras impressões de Nabokov. Primeiro, eu tô lendo isso aqui principalmente, obviamente, porque eu quero conhecer, mas o que eu realmente quero ler dele é Pale Fire. Eu sempre quis muito ler Pale Fire por causa das comparações com House of Leaves. Mesmo o Daniel ficar alegando nunca ter lido Pale Fire. Mas eu senti que isso aqui seria o melhor lugar para começar. E aí, como eu falei, me preparei. Lipo, assisti umas aulas no YouTube, tem um vídeo da Yale Courses. Se você não conhece a Yale Courses, eles têm uns vídeos muito bons. Eu assisti esse aqui, dessa professora, maravilhosa, muito bom, muito, muito bom. Ela tem toda uma discussão com a sala, enfim, sobre o tema desse livro, né? Sobre como lidar com um livro que esse é o assunto. E também foi o autor que eu tô conhecendo agora porque eu queria, mas também porque é um livro que eu acompanhava há muito tempo na Amazon e do nada, né? Livros Muitos livros estrangeiros ficam por preços exorbitantes, tipo 200, 300, 400 reais na Amazon, e aí do nada eles aparecem por 50, 60 reais. Esse Hyper Fire foi um desses. Aí eles ficaram e falei, oh, e comprei. Sobre a edição, não tem reclamações, ela tem muitas notas, muito explicativas, às vezes até demais. Fiquei sabendo basicamente do enredo inteiro lendo uma das notas, sem querer. Acontece, não tem problema, livros bons, isso não importa. E o que dizer dessa primeira parte do livro? Que agora eu tô com muita coisa da segunda parte na cabeça, eu já tô na página 200 e pouco, ele tem... A história em si tem 300 páginas, né? Em junho tinha ainda 100 primeiras, e agora eu já li mais umas 100. Mas essas primeiras 100, eu acho que o principal a se conversar aqui é o prefácio. O prefácio escrito por um dos personagens da narrativa que vai encontrar as notas do Humbert sobre a história dele, eu acho uma das maiores sacadas do Nabokov. O John Ray, que é esse personagem que vai escrever esse prefácio, ele já vai fazer muitas coisas. Ele vai condenar o Humbert, ou seja, você como leitor não tem a oportunidade de fazer isso porque isso já foi feito, ou seja, o que eu sinto que o Nabokov faz aqui, ele tira o julgamento do leitor e já faz o julgamento, ou seja, esse não é um livro para você julgar o do Humbert, mesmo que o Humbert peça o julgamento muitas vezes, mas o julgamento já está definido. Ele é uma pessoa horrível e não precisa ser muito inteligente para saber que ele é uma pessoa horrível, né? Isso é a coisa mais óbvia do universo. Mas o Nabokov faz isso para isso não ser, vamos lá, pequena tangente, Dom Casmurro. Dom Casmurro é um livro muito bom? É um livro muito bom. Mas todas as conversas sobre Dom Casmurro que são feitas, a famosa frase, traiu ou não traiu? Ou seja, resta ao leitor fazer o julgamento. Não acho que é a melhor das comparações, mas aqui o Nabokov já faz o julgamento, logo no prefácio, não tem espaço para julgamento. Não que teria, né? Porque é um assunto obviamente errado. Mas é igual imaginar, por exemplo, se Machado de Assis fizesse um prefácio falando: olha, não confie no Bentinho. Como seria diferente, sabe? Eu não gosto tanto que essa seja a narrativa como hoje em dia, como se as pessoas fizessem prefácio, porque isso torna Dom Casmurro em algo que eu acho que o livro não é. Eu não acho que o livro é sobre esse julgamento final. Mas enfim, não estou falando de Dom Casmurro. Mas a coisa que mais chama atenção no prefácio é uma frase em que o John Ray fala que não tem uma palavra obscena sequer nesse livro. E isso, pra mim, explica perfeitamente como é a experiência de ler isso aqui. Porque muita coisa aqui, eu não sei se ambíguo é a palavra certa, mas muita coisa fica debaixo dos panos. Tipo assim, você sabe o que o Humbert está fazendo com a Dolores. Isso é completamente óbvio em todos os momentos. Mas o jeito que ele conta a história é... Eu não sei explicar, não sei se tem uma palavra pra isso, mas é meio shady, sabe? E o jeito que ele vai contornando a história e... Não sei se te manipulando é a palavra certa. Ele manipula o leitor, com certeza muitas vezes, né? Todo livro manipula o leitor. Mas o jeito que ele sempre fala, vocês do júri, sei lá o quê. E esse livro aqui, eu falei isso de Moby Dick, mas esse aqui com certeza até muito mais. Esse livro, eu não sei como são traduções dele, mas esse é provavelmente, né, o Nabokov é russo e escreveu ele em inglês. É um dos livros que mais usam da língua inglesa que eu já li, junto com House of Leaves. House of Leaves usa bastante. O Nabokov é viciado em fazer trocadilho com palavras. É impressionante. Todos os nomes de tudo tem alguma wordplay. Os 350 nomes que o Humbert se dá, o nome de todos os lugares que eles vão. E o jeito que um personagem entende uma palavra de outro jeito e ele usa isso foneticamente. Tem muito francês aqui também, que eu, claro, não entendo. Mas as notas aqui explicam bastante sobre como que é esse wordplay em francês também. Obviamente, né? Tudo é perdido em tradução em algum momento. Né? Assim como o francês é perdido em mim, o inglês, parte dele, seria perdido em uma tradução em português e coisas novas. Né? Eu falei muito disso no meu vídeo da tradução de House of Leaves, sobre como coisas novas sempre surgem nas traduções. Mas isso é um livro que, se você tem capacidade e consegue suportar se sentir muito burro, porque eu, pelo menos, me senti muito burro lendo isso aqui, recomendaria muito a leitura, especialmente em inglês. Nessa edição aqui, gostei muito dessa edição, inclusive as notas dela são muito boas. E para fechar junho e esse vídeo, as últimas duas coisas que eu concluí são duas coisas que estavam em andamento. Primeira, o The Screwtape Letters, né, as cartas de um Java Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, finalmente terminei.
Terminei faz poucos dias, né? Como eu falei, hoje é dia 7, eu terminei ele bem no finzinho do mês. E finalmente o C.S. Lewis fez um comentário interessante, acho que é na carta 25 que eu tinha lido. Ele faz alguns comentários sobre como os humanos se sentem superiores uns aos outros e como, né, esse conjunto de demônios trabalha para que os humanos meio que fiquem todos no mesmo nível e se rebaixem uns aos outros. Tem um comentário muito interessante aqui. Se você tá lendo isso aqui e tá achando horrível, é meio ruim mesmo, mas assim, no final o Lewis faz comentários bem interessantes. Gente, eu não tô querendo xingar Lewis aqui não. Mas é que assim, tô falando de como foi o meu sentimento lendo isso aqui. E pra fechar tudo, que jeito melhor que se não, finalmente, concluindo a Divina Comédia. Eu ainda não consigo acreditar que eu terminei isso aqui. E assim, esse livro é tão doido. Esse livro é muito doido. O jeito que eu falei pra pessoas próximas de mim e o jeito que eu tenho entendido ele comigo mesmo, eu acho que eu escrevi isso no Scooby também. Mas é que é possivelmente a maior conquista humana em literatura que existe. Eu pensava em Don Quixote, ainda penso em Don Quixote. Don Quixote é o maior livro já escrito. Mas isso aqui, o que o Dante fez aqui, eu não entendo como uma pessoa consegue fazer isso. O jeito que ele faz as rimas e ele escreve em florentino ao invés de latim, e tudo nesse livro é um símbolo perfeito de muitas e muitas coisas. E o jeito que você lê isso aqui, você vê as cosmovisões da época, né? E o jeito que eles entendiam a astronomia, enfim, o jeito que ele vai usando as estrelas e o sol. E eu não sei nem o que falar. Esse livro aqui, ele é bem difícil de você chegar nele, né? Assim, você conseguir se aproximar do texto é uma tarefa muito difícil, porque ele é um texto muito técnico, muito difícil. Mas vamos lá, Paraíso. O Paraíso eu acho ele bem diferente do Inferno e do Purgatório. O Purgatório já era um pouquinho diferente, mas o Purgatório ainda ele é bem regrado, enfim. O Paraíso é mais um monte de tese filosófica explicando a vida do Dante. Então ele vai fazer várias teses sobre o que é a fé, ou por que tal coisa funciona assim, e ele tem as dúvidas, ele nem fala as dúvidas, e as pessoas sabem da dúvida dele, e ele fala, a pergunta foi formulada pela metade, a resposta vem formulada pela metade também, aí você não sabe nem qual foi a pergunta que foi feita, e você está dando a resposta. De novo, as notas ajudam muito, a tradução talvez seja um pouquinho difícil, né? Não tirando nenhum mérito, essa tradução, pelo que eu li aqui, tanto na introdução desse livro como na internet, é provavelmente a melhor tradução já feita, né, por ela ser muito fiel, tanto na métrica como nos significados, mas ela é bem difícil, tá? Então, assim, talvez seja a melhor tradução. E isso junto com a Eneida é um livro assim, curiosamente, né, tanto a Divina Comédia com Dante e a Eneida com Virgílio, os dois personagens que vão guiar aqui no Inferno e no Purgatório. Mas são livros que eu terminei de ler e falei, nossa, eu quero muito ler outra tradução. Esse livro aqui, tô doido pra ler alguma tradução. Eu vou me segurar de fazer isso, porque isso aqui eu sei que é um negócio bem difícil de se fazer. Mas talvez até uma tradução em inglês e outras traduções em português também. É um livro que eu realmente, né? Florentino, possivelmente não pretendo aprender florentino usado em 1300. Mas assim, que livro? Bom, eu não sei nem explicar. Esse livro ele transcende muitas barreiras, assim, você lendo isso aqui é uma experiência muito acima, assim, o que o Dante faz com palavras, eu não sei nem explicar. E assim, a melhor parte, né, como eu falei, do Inferno são as imagens, do Purgatório mais ou menos também, né, são aquelas estátuas que tem nos inícios de cada círculo do Purgatório, e do Paraíso é com certeza a beleza, o jeito que, como tudo que o Dante vê, porque a Beatriz está aqui, obviamente, tudo é lindo porque tem a Beatriz, mas a beleza de tudo aqui, você consegue ver essa beleza. O jeito que o Dante vai falando dos astros e das estrelas, e né, ele fala de Beatriz, fala de Maria, enfim, essas pessoas que portam essa beleza imensa, e quando ele tem a visão de Deus também, e as esferas girando, e as ordens de anjos, é tudo muito lindo. Eu vou fechar o vídeo por aqui com a Divina Comédia. Esse vídeo tá bem caótico e bem esquisito, eu não... Né, como eu falei, eu não sei fazer resenhas, eu não queria fazer resenhas, e também o vídeo ia ficar gigantesco se eu fizesse uma resenha de cada livro aqui, mas é meio que só pra catalogar isso, deixar isso salvo de algum jeito em algum lugar, e registrar como foram esses 6 primeiros meses. Muito obrigado e até a próxima.